Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Em sessão plenária realizada na terça-feira, foi aprovado o substitutivo do governo ao projeto que prevê o perdão de dívidas do IPTU, que ficou pendente na última votação. O projeto de lei de autoria do Executivo recebeu 30 votos favoráveis, 5 contrários e 8 abstenções. O projeto original, além de atualizar o valor unitário do metro quadrado em construção, autoriza a compensação de créditos tributários e inclui a remissão dos tributos sobre imóveis referentes aos anos de 2015 a 2018. O substitutivo aprovado incluiu a isenção de IPTU para as áreas anexas dos templos religiosos. Além dele, foram propostas 15 emendas, mas na votação em bloco, todas foram rejeitadas. A vereadora Janaína Lima, que apresentou emendas, ficou insatisfeita com as propostas do projeto de lei e votou contra. A votação em bloco de emendas, ela compromete muitas vezes quando tem alguma emenda que necessita de um debate mais amplo, como era o caso das minhas emendas, em que a gente buscava discutir as travas dos reajustes e que vem alcançando esses reajustes um caráter confiscatório. Embora seja nobre a ideia de remir uma dívida, a gente só pode remir uma dívida de um devedor. E se essa dívida foi amplamente aqui falada, que foi um erro, foi por uma irregularidade, por que então, ao invés de apresentar um projeto de remissão, a gente não propõe aqui essa casa e o Executivo, a gente não faz o cancelamento dessas dívidas que foram emitidas irregulares? A vereadora Soninha Francini optou por se abster durante a votação. No caso desse PL, eu entendo que ele não resolve muito bem algumas situações futuras, resolveu algumas questões que foram muito prejudiciais para um número muito grande de contribuintes, mas não resolveu todas elas para o futuro. Uma perda que já ocorreu em função dessa mudança na interpretação. Aí também foi incluído um artigo ampliando a isenção de IPTU para igrejas, para uma área maior do que a área prevista hoje. Então, eu escolhi me abster como a única forma possível de registrar que eu não concordo com o texto completo, mas concordo com a parte dele. Para o vereador Gilberto Nascimento, que votou a favor, foi uma vitória importante. Estou muito feliz porque, na verdade, o que nós fizemos aqui foi uma correção, né? O próprio governo entendendo que ocorreram erros quando se fala da questão do IPTU e a gente precisava consertar isso. A votação apertada, sim, tivemos a dificuldade na semana passada, mas agora, graças a Deus, conseguimos corrigir algumas situações. E aí uma delas que eu citei foi especificamente quando a gente fala sobre a isenção dos templos religiosos, que infelizmente existia na legislação atual. Infelizmente, ela só coloca o principal templo de culto, né? E eu, por exemplo, na igreja que eu vou, eu fico no principal templo de culto, mas meus filhos, com uma outra linguagem, que são adolescentes, ficam em outro ambiente, a minha mais nova num lugar de crianças, que também fazem parte do trabalho da igreja. Pois é, para você ver, né, Málio, a pendência realmente foi aprovada, as emendas não prosseguiram, foram rejeitadas, né, mas pelo menos um alento nessa questão do IPTU que deixou a população de São Paulo apreensiva, né? Na verdade, o substitutivo enviado pela Prefeitura que acabou causando, evidentemente, a polêmica entre os vereadores. Mas bastante salutar esse processo legislativo, é evidente que há prós, há contras. Agora, a questão do contribuinte, dos 91 mil contribuintes que acabaram tendo perdão da dívida, essa é fundamental, até porque eles torciam para que essa dívida fosse perdoada. E isso aconteceu. Aconteceu por duas coisas que merecem destaque. Uma delas, a sensibilidade da Prefeitura de reconhecer que houve realmente um erro, houve um desajuste. E por isso a Prefeitura falou, não, peraí, então vamos corrigir. E segundo, os vereadores intervieram no momento crucial da questão, porque as pessoas vieram até a Câmara reclamar e os vereadores atenderam esse pleito. Então, por isso a Câmara está de parabéns nessa empreitada. Por isso que eu acho que pelo menos os 91 mil contribuintes ficaram bastante felizes. Comissão de Política Urbana realizou na segunda-feira mais uma audiência pública para discutir o projeto de lei do Executivo sobre a Operação Urbana Água Branca.
O auditório ficou lotado de moradores da região da Água Branca que vieram contestar o projeto da prefeitura. Criada em lei de 1995, a operação urbana passou por uma revisão em 2013. A operação urbana Água Branca dessa lei de 2013 é a última geração, é que ela já apurou o plano de intervenções da operação para melhorar enquanto projeto de intervenção na cidade, colocando a questão de infraestrutura, no caso da operação urbana Água Branca, da drenagem da bacia, ali do córrego da Água Preta, né, na descida da Pompeia até o Rio Tietê, como um dos objetos, mas principalmente a questão da habitação social. A atual proposta do Executivo quer reduzir os valores dos CEPACs, Certificados de Potencial Adicional de Construção, pela metade. Hoje, cada CEPAC equivale a 1 metro quadrado. O preço de cada título é de R$ 1.400. O principal é a não aprovação dessa lei, dessa revisão, e com a manutenção do valor dos CEPACs hoje do jeito que ela está. Integrante da Comissão de Finanças da Câmara, o vereador Paulo Frange não vê resultados positivos nas novas ações propostas pela Prefeitura na Operação Água Branca. Essa lei ela tem que ser tratada pelos 55 vereadores. Eu sou membro da Comissão de Finanças, estou aqui para vigiar esse assunto. Esse assunto é muito importante. Se não tiver recurso, a Operação Urbana vai fracassar, porque não tendo dinheiro, nós não cumprimos as obras. Para o presidente da Comissão de Política Urbana, as audiências públicas são fundamentais para que a população seja ouvida. E qual é a grande preocupação dos moradores? É que esse valor, se vendido for, né, não teremos recursos então para a construção, né, da habitação. Esse é o grande tema, essa é a grande polêmica que tem em torno desse projeto de lei. Hoje é a 4ª audiência pública, depois das audiências públicas nós temos ainda uma grande discussão na Câmara, são 55 vereadores, esse projeto passará no crivo dos 55 vereadores, que também tem aqueles que somam, faz coro, ou aqueles que fazem oposição, criam alguma celeuma, algum probleminha ali, mas no final a gente faz uma votação tranquila. O importante, como eu disse, que a população, que a cidade ganhe. Isso é o mais importante. Bem, são estruturações urbanísticas que o Executivo está propondo e a audiência pública tem a função de trazer o meio termo disso tudo, né? Para que tudo seja feito de forma coerente e bem planejada, né? É o projeto de lei 397/2018. Na verdade, esse projeto altera a lei, que já existe, que é uma lei de 2013. É preciso entender o que é a Operação Consorciada Água Branca. O que é a operação? A Operação Consorciada Água Branca é o seguinte: na região de Água Branca, Perdizes e Barra Funda, serão feitos empreendimentos para arrumar a questão viária, a questão da macrodrenagem para evitar enchentes, uma ligação futura entre Lapa e Pirituba, que também está sendo planejada dentro dessa operação, dentro do viário dessa operação. E ainda contempla essa operação a construção de 5.000 moradias de interesse social. Agora, aonde que está pegando? Tudo isso está legal, está no projeto. Aonde está pegando? É o valor do CEPAC. O que é o CEPAC? O CEPAC é o Certificado Potencial Adicional de Construção. Aí, o que é isso? O telespectador pergunta. É um título da prefeitura. As empreiteiras pagam para a prefeitura para ter esse título na mão para construir. Só que o valor é entre 1.400 e 1.600 por metro quadrado. Há no projeto um detalhe, que o metro quadrado cai para 200, em alguns casos até R$250. O que vai acontecer? Não vai ter dinheiro suficiente. Se o empreiteiro pagar 200, 250, não vai ter o valor para fazer toda a operação. Então não vai dar para fazer obra viária, não vai dar para fazer moradia. Isso que os vereadores estão questionando, isso que as pessoas estão questionando. Então, apenas para entender, essa operação já foi utilizada. Operação Água Espraiada. Operação Faria Lima, onde os valores dos CEPACs foram suficientes para bancar essa operação. A ponte estaiada que tem lá, no final da Avenida Roberto Marinho, ela foi construída com CEPAC, por causa da operação, no caso, Água Espraiada.
Então vamos aguardar, porque tem ainda audiência pública, muita coisa ainda vai rolar. Agora, do jeito que está, e o vereador Paulo Freixo, um dos mais entendidos no assunto, porque desenvolveu lei de zoneamento, plano diretor, trabalhou em tudo isso aqui na Câmara. Então conhece bem o assunto. Vamos aguardar, né? A Comissão de Constituição e Justiça realizou uma audiência pública na terça-feira. Em debate, um projeto de lei que, entre outros pontos, aumenta a multa que o Tribunal de Contas do município pode aplicar. Técnicos do TCM participaram da audiência. O presidente do tribunal explicou que o objetivo do projeto é fazer com que as multas dadas pelo órgão cheguem a R$30 mil. Hoje, a multa máxima aplicada a um servidor que utiliza o dinheiro público de forma irregular é de R$ 740. Com a mudança, ele acredita que o trabalho de fiscalização será mais efetivo. Esse projeto de lei é simples. Hoje, a nossa multa máxima para quem comete ilicitude na Prefeitura de São Paulo é de R$ 740. A ação mínima admitida pelo Tribunal de Justiça em São Paulo é de R$ 5 mil. Ou seja, as multas expedidas pelo Tribunal de Contas nem têm cobrança judicial, ou seja, ineficaz. Então nós estabelecemos um outro parâmetro. A Câmara vai debater, vai aperfeiçoar esse projeto. Eu tenho absoluta certeza que os vereadores entenderão os nossos objetivos, vai aperfeiçoar a lei e nós vamos sair com uma normatização para essa área ainda mais perfeita. Os vereadores fizeram questionamentos e propuseram mudanças para deixar o texto mais claro. A forma de aplicação das multas foi um ponto destacado. Ele muda um pouquinho a questão da forma como vai se conduzir as fiscalizações e dá uma discricionalidade para o conselheiro definir as penas ali, né? O que me preocupa um pouco, porque quando você deixa uma decisão pessoal da pena, da decisão, sem parametrizar, isso pode ser um risco. Dependendo de um conselheiro, como eu falei aqui, dependendo do conselheiro, ele pode ser muito... assim, não ser tão efetivo, né? Ou ser efetivo demais. Então, acho que teria que parametrizar, não deixar isso de uma forma tão solta para que a decisão pessoal do julgamento fique em cima de uma pessoa. A relatora, a vereadora Sandra Tadeu, diz que a presença de técnicos do tribunal na Câmara de Vereadores é importante. Ela cobrou mais velocidade no julgamento dos processos. O que a gente não pode é ficar com esses processos parados. Então, isso é uma coisa que a gente agora... Como vai haver um novo fluxo que ele está direcionando no Tribunal de Contas, a gente vai também estar cobrando para que isso, vai estar olhando para que isso realmente aconteça. Durante o debate, os parlamentares também fizeram sugestões para que o TCM contribua mais com a fiscalização na cidade. O tribunal pode dar essa contribuição e, mais do que isso, cobrar que os órgãos tenham mecanismos eficazes e eficientes na sua atuação. As críticas daqueles que representam a diversidade paulistana, os vereadores eleitos para a função parlamentar na cidade, são fundamentais para o nosso aperfeiçoamento. Então, de maneira que eu registro e estou à inteira disposição dos vereadores dessa casa, me convidem a hora que desejarem e eu estarei aqui. Portanto, como a gente pôde acompanhar, né, essas discussões vão levar a uma mudança significativa da própria atuação do TCM, né, com relação à cobrança das multas, à fiscalização. Os vereadores estão muito preocupados com isso, né? Sem dúvida, e num momento bastante oportuno, porque o Tribunal de Contas do município vem sendo alvo de críticas, né? Por que está lá, por que não está lá? Então, os vereadores, na verdade, estão contribuindo com esse projeto de lei para que, por exemplo, qualquer ilicitude que seja cometida, que hoje se paga uma multa de em torno de R$ 700, e fica 0 a 0. Quer dizer, pode chegar a R$30 mil. Isso já é uma coisa legal. E os vereadores também estão cobrando mais fiscalização nas contas públicas, que é o que o TCM tem que fazer. Eu acho que é uma boa iniciativa de ambas as partes para a gente progredir nessa questão que é tão fundamental. E foi ressaltado, inclusive, que a presença do técnico nesse tipo de audiência é fundamental, Fundamental, né? Com certeza. Porque ajuda eles a entenderem os procedimentos, como tudo acontece e assim por diante, né? Sem dúvida. No próximo bloco, os avanços da CPI de sonegação tributária e audiência pública que discutiu projetos de lei que podem desburocratizar a vida do cidadão paulistano. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.